noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, de número 212. Hoje, 14 de agosto de 2024. No dia 20 de agosto, será o aniversário da cidade de Itabaú. 126 anos de emancipação política e administrativa. Bom, um fato que me chamou a atenção essa semana foi o vocalista do YouTube. Me perdoem, mas eu não sei o nome dele. Ele fez uma mensagem maravilhosa, mudando a letra da Ave Maria. A mensagem dele traduz a estupidez com que é a guerra. A guerra é sempre a escolha daqueles que não têm que lutar. Então existe muita covardia nisso, A força não é nada sem a humildade. A doutrina tem um capítulo que fala, fora da caridade não há salvação. E eu costumo dizer que fora da humildade não há caridade. Então que a gente tenha realmente a capacidade de entender. A guerra é a pior atividade da manifestação humana, ao meu ver. Os sorteios do livro e da pintura aconteceram com os presentes aqui da Casa do Caminho. Hoje, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Hoje me ocorreu a lembrança de uma oração que mudou minha vida uns tempos atrás. Eu vivia muito preocupado com o que acontecia, com o que os outros faziam, E de repente eu fui entender, e uma vez alguém comentou que ficou sabendo dessa oração por meu intermédio numa das minhas colocações aqui dentro da casa, É a oração da serenidade. A maioria de vocês já ouviu falar. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para distinguir as que eu posso e as que eu não posso mudar. Isso faz com que a nossa vida possa ser muito melhor, não ficando preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer, porque cada um vai, consequentemente, sofrer as consequências dos seus atos. Nós somos livres para escolher e, com certeza, somos responsáveis pelo que escolhemos. Bom, o livro de hoje vai ser realmente o Aqui e Agora. O Aqui e Agora que tem 231 páginas e 30 capítulos, Eu li semana passada agora vou ler a outra. Reconheçamos-nos dessa forma na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz, a que fomos trazidos não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Quem disse isso foi nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Aí o De Luca diz o seguinte: como mencionei no capítulo anterior, é importante que você leia antes de iniciar esse capítulo. É lógico que com o livro na mão fica mais fácil, Quero apresentar um roteiro prático da vivência dos 5 pedidos constantes da oração do Chico Xavier, como diz Bezerra de Menezes na mensagem de abertura. Viemos a esse plano terreno para trabalhar na construção do reino de amor e luz, e para tanto não podemos apenas teorizar e aguardar, é preciso fazer e construir. Minha proposta é que você reserve uma semana para cada pedido, detendo-se na observação de si mesmo e procurando, tanto quanto possível, agir no dia a dia, com mais consciência espiritual sobre seus atos, pensamentos e palavras. Cada palavra corresponde a um treinamento espiritual específico, de acordo com o objetivo do pedido formulado por Chico Xavier. A finalidade é que tenhamos mais disciplina e foco em nossos propósitos de uma vida espiritual mais plena. Vamos lá. Primeira semana, o que o Chico pediu, Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Nosso trabalho nessa semana será
de observação de nós mesmos, a fim de identificar as nossas trevas, nossos pontos fracos, nossos rancores, implicâncias, impaciência, inveja, arrogância, ciúme, complexos de inferioridade, etc. O objetivo não é criar culpa, apenas reconhecer a nossa sombra. De preferência, anote o que você observou em si mesmo nas ocorrências do dia a dia e depois medite sobre o que você anotou. É provável que você se surpreenda, por vezes até se constranja, com o que vai perceber de si mesmo. É normal. Mas, repito, fuja de qualquer ideia de julgamento e culpa. O propósito é que você se conheça e perceba a sua condição humana, imperfeita, precária, frágil, contraditória e instável. Que retire as máscaras de um eu idealizado e entenda que somente o amor pode acolher toda a complexidade que é um ser humano. O autoconhecimento é a grande ferramenta de transformação interior. Quando adquirimos a consciência do que somos, normalmente tendemos a evitar comportamentos que estejam prejudicando a nós e aos outros. Tenha paciência com você. Pratique a aceitação do que você é. E aos poucos, a tendência será evitar a repetição daquilo que o prejudica. A consciência é a chave que nos permite mudar de dentro para fora. Como explica Cláudio Naranjo, o autoconhecimento é como um exercício de distanciamento, como a experiência de estar no cume de uma montanha e ver tudo o que acontece no entorno. Por exemplo, só pode dizer, eu sou avarento, alguém que esteja observando a sua avareza, a partir de um nível neutro, objetivo, para poder dizer, eu sou um idiota. É preciso já não ser tão idiota assim. Segunda semana, eu vou ler apenas 2 dos 5. Deixar 3 para outra semana, porque fica muita coisa na cabeça da gente. Segunda semana, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Nessa semana, o propósito será mergulhar na mensagem de Jesus, ter mais contato com o seu Evangelho, que é o que se faz aqui nessa casa, ler e refletir sobre os seus ensinamentos, não apenas compreendê-los racionalmente, mas deixar que as lições do Cristo penetrem cirurgicamente a alma. Jesus quer falar ao seu coração. Deixe que sua alma seja iluminada pela mensagem de Jesus. Assim como expomos o nosso corpo ao sol, leia, medite, silencie, não tire conclusões apressadas. Deixe que as palavras de Jesus penetrem fundo o seu ser, e no fundo de sua alma brotará, no momento certo, todo o perfume da mensagem crística, inspirando-lhe as decisões e os caminhos a tomar na vida. Sem prejuízo das suas escolhas, toma a liberdade de sugerir 7 passagens do Evangelho, uma para cada dia da semana. Muito bem. Primeiro, e disse Jesus ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Segundo, os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. 3. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que isso significa. Quero misericórdia, e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Jesus está dizendo isso, tá? 4. Coragem, filha, a sua fé salvou você, e desde aquele instante a mulher ficou sã. 5. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. 6. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Como é difícil isso, mas é necessário. 7. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muito bem. Aí vem a terceira semana,
a quarta e a quinta, que eu vou deixar para a semana que vem, porque senão fica muita coisa para a cabeça das pessoas. Bom, todos nós temos o livre-arbítrio que nos é dado junto com o dom da vida. E todos nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Então, é muito importante que cada um tenha a convicção das escolhas que faz. E não existe escolha melhor, dentro da minha percepção, do que a escolha de conhecer uma doutrina que nos dá embasamento e explica, né, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Tá? Se nós tivermos, logicamente, conhecimento de como acontecem as coisas na passagem dessa vida material para a vida espiritual, com certeza nós vamos ter a convicção de que realmente isso acontece. Isso vai acontecer com todos nós. Hoje vão uns, amanhã vão outros, nós estamos na fila. Todo dia que nós estamos vivendo aqui, já vivemos um dia. E estamos vivendo um dia com a certeza de que todo mundo deve estar pensando da seguinte maneira: eu, pelo menos, quero sair dessa encarnação um tanto quanto melhor do que quando eu aqui cheguei. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o item é reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, aqui encarnado, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Está no Evangelho de Mateus. Há, na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objetos do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta, a sua maneira de viver. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa o sabor da vingança àquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que
que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, Ele não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, na vida de agora, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras, às vezes até 100 ou 1000 anos. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, reconciliar com o nosso adversário é o sacrifício mais agradável ao Senhor, porque estamos trabalhando nosso próprio ressentimento. Porque antes de pedir perdão a Deus, que a gente está sempre pedindo, é preciso que perdoemos aos outros. O sentido maior do amor, qual que é? É amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E o reconciliar com o adversário, estando com ele no caminho, no dia de hoje juntos, estamos em primeiro lugar, perdoar, aceitar. Nós não devemos levar para o plano espiritual dívidas, porque temos que pagá-la. É aproveitar hoje, porque hoje nós sabemos onde o nosso adversário mora. A gente vai deixar ele para o plano espiritual, nós vamos saber onde ele está. Então, o mais fácil é o perdão, é o amor, é a prática da caridade. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Por falta de boa noite, nós não deixaremos de ter uma noite boa, né? Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Antes de entrar no tema, eu estava conversando com o pessoal ontem aqui e combinamos de eu compartilhar uma informação, um conhecimento importante para todos nós. Eu vou falar um palavrão aqui, mas depois nós traduziremos. Se chama psi-sensibilidade, que é variável a cada ser. Uns têm mais, outros mais ou menos, outros muito menos. O que vem a ser isso? É a capacidade de cada um de nós de assimilarmos fluidos espirituais, fluidos magnéticos, que via de regra chegam primeiro ao nosso corpo espiritual, pelo espírito, e depois é drenado para o nosso corpo físico. Ficou claro até aqui? Quando recebemos um passe, nós estamos recebendo fluidos espirituais e magnéticos. Ou seja, a energia do médium que está dando passe também acompanha. Ok? Então, o que acontece com cada um de nós ao recebermos um passe? Temos os passes espirituais, os passes magnéticos e os mistos. A quase totalidade dos passes são mistos, ou seja, fluidos espirituais, mas os fluidos do médium. A depender da sensibilidade de cada um de nós, o efeito desses fluidos que recebemos, ele pode demorar mais ou menos para atingir a nossa província orgânica. E esse intervalo entre a recepção e a percepção orgânica pode causar, às vezes, um certo incômodo, uma certa desarmonia, que muitas vezes não sabemos identificar o porquê. É isso. É a necessidade da harmonização entre o fluido que estamos recebendo e a recepção do nosso corpo físico. Está claro isso? Por que nós estamos compartilhando essa informação com vocês? Porque é importante que nós nos demos um tempo no ambiente pós-passe, para que possa haver essa harmonização de fluidos com o nosso corpo físico. Porque não é incomum algumas pessoas saírem da sala de passe meio aéreas, meio desconfortável, e sai da casa espírita com essa sensação. E chega em casa, muitas vezes, depois de horas, depois de dias, que vai começando a se sentir melhor. E aí não sabe identificar se esse sentimento de melhoria é devido ao tratamento espiritual, tratamento de passe, ou a outros fatores. Então a sugestão, a partir dessa informação, é que, terminado o passe, passando pelo passe,
Fica um pouco mais conosco. Fica um pouco mais nesse ambiente. É óbvio que aquele que não puder ficar ou não quiser ficar, essa decisão, obviamente, será respeitada. Mas é de bom tom que fiquemos um pouco. Estaremos aqui compartilhando reflexões sobre o Evangelho. Estaremos num ambiente de uma vibração muito positiva, que também faz parte do tratamento espiritual. Ok? Fica a informação e fica o convite. A decisão, obviamente, é de cada um, e qualquer que seja ela, será respeitada. Ok? Bem-aventurado os misericordiosos, reconcilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho. A primeira lembrete é uma das bem-aventuranças. E eu vou citar rapidamente aqui algumas delas, numa sequência à qual vocês não estão habituados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqueles que já compreenderam que não basta mais fazer justiça pelas suas próprias mãos. Aqueles que já compreenderam que a justiça divina, ela é pedagógica, ela é específica, ela é proporcional à nossa capacidade de compreensão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quais serão esses? Aqueles que já compreenderam que a causa das suas dores está dentro de si e não fora. Que não vão buscar fora de si essas causas. Vejam, essas duas bem-aventuranças, elas dizem respeito diretamente ao indivíduo, à criatura. Embora aqueles que compartilham com ele, essas modificações, essas mudanças, também estejam sendo beneficiados. Mas, bem-aventurados misericordiosos, já é um salto tremendo na conquista de valores do Espírito. Porque representa um conceito de transcendência do ser. Vejam só, o ser sai de si e desenvolve uma sensibilidade superior, desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, empatia. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a sentir os seus sonhos, as suas conquistas, as suas vitórias, mas também as suas dificuldades, as suas dores, os seus defeitos. E quando passamos a compartilhar esse mundo do próximo, nós nos mobilizamos para auxiliá-los no limite das nossas capacidades, dos nossos recursos. Isso se chama misericórdia. Empatia, compaixão, misericórdia tem um nome, bondade. Bondade é um dos atributos divinos que está em nós. Tá? E por aí vai. Bem-aventurados mansos. Essa bem-aventurança é de extrema importância para o momento no qual a humanidade terrestre vive. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Nós estamos num processo de transição planetária. E só herdarão a terra aqueles que já desenvolveram dentro de si essa mansuetude, ou seja, pacífico, já não busca fora de si as causas das suas dores, já sai de si para auxiliar o próximo, já não desenvolve mais aquele sentimento de violência, de agressividade, mas sim de mansuetude. Bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição e injustiça em meu nome, porque grande será o vosso galardão nos céus. Ou seja, aqueles de nós que já conquistaram a capacidade moral de compreender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo, porque grande será o vosso galardão nos céus. Galardão é prêmio. O que significa? Que prêmio é esse que Jesus promete àqueles que conseguirem vivenciar os seus ensinamentos? Bem-aventurados que sofrem perseguição e injustiça em meu nome, porque conquistarão o direito de reencarnar em mundos felizes. Lembremos-nos, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o qual nós estamos, mundos de regeneração, mundos felizes. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Puros. Que estágio é esse? É aquele no qual as criaturas de Deus já deixaram para trás as manifestações daquela capa energética, egóica, que veda a luz que somos nós. Por isso, amplia-se a sua visão e tem a capacidade da compreensão dessa força criadora, mantenedora, sustentadora do universo, que é Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes? Aqueles que definitivamente já deixaram para trás as suas manifestações primitivistas, as suas manifestações egóicas.
porque deles é o reino dos céus. Não busqueis o reino dos céus aqui ou acolá, porque ele está dentro de vós. Ou seja, aquelas criaturas que já fizeram a conexão com a sua essência, os seus atributos essenciais, com um Pai em nós. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição em nome da lei divina. Não é mais como discípulos de Jesus, mas aqueles que se transformarão em leis andantes do universo, porque deles é o reino dos céus. Amor e sabedoria, as duas asas que, segundo Emmanuel, nos levam à conquista do religar, do contatar o Pai em nós. Ok, feita essa rápida lembrança, bem-aventurados misericordiosos, reconcilia-te com os teus adversários depressa, enquanto estás a caminho. Mas pensar, Jesus, o nosso divino mestre, ele se dirige ao ser espiritual, filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida que somos. E só com essa concepção é que nós vamos entender o cerne dos ensinamentos do nosso mestre Jesus. Ele nos fala de que se nós carregarmos essas diferenças na nossa presente encarnação, que elas irão além da encarnação, continuarão no plano espiritual e às vezes durante muitas encarnações. Então esse pano de fundo, para que entendamos os ensinamentos de Jesus, do nosso divino mestre, nos leva à compreensão e à reflexão do que podemos esperar do Jesus, o divino psicoterapeuta. Jesus nos convoca a esse processo de autoconhecimento. Nós precisamos direcionar as nossas forças, as nossas energias, a nossa disciplina para esse processo de autoconhecimento. Eu disse há pouco que nós somos espíritos, filhos de Deus, constituídos da sua essência, que é indestrutível, daí o nosso caráter de seres imortais, aprendizes da vida. Isso é de extrema importância, que nós compreendamos essas concepções. Porque a nossa trajetória vem de há muito. Desde o reino mineral, vegetal, animal, até chegar no estágio hominal, a presença do Pai em nós é que nos conduz. No reino mineral, vegetal e animal, é o determinismo das leis divinas, leis físicas, químicas, biológicas. No estágio hominal, que é no qual nós encontramos hoje, há as leis físicas, químicas e biológicas que se fazem presentes, são agregadas às leis morais, que têm como objetivo a educação do ser no exercício disso que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando adentramos no estágio nominal, que aprendemos a falar, a raciocinar, a pensar continuamente, desenvolvemos a memória e a percepção do eu sou, nós adentramos no estágio da responsabilidade e nos tornamos co-criadores do Pai em plano, por enquanto, menor. E essa co-criação acontece através do exercício disso que nós denominamos de livre-arbítrio. Vejam só. Aprender a exercer esse livre-arbítrio é o trabalho das leis morais. Então, quando Jesus nos convoca, nos orienta para que nós busquemos esse autoconhecimento, é que nós percebamos ainda o quanto de sombra primitiva se faz dentro de nós. O quanto desses comportamentos ainda primitivos caem em nossos pensamentos, em nossos comportamentos e em nossas atitudes. Porque criamos uma coisa chamada ego. E esse ego, como tudo que existe, luta por sobreviver. E é dele que vem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a maledicência. Em O Livro dos Espíritos, esses termos egóico, ego, egoísmo, são citados mais de 74 vezes.
Então, esse processo de autoconhecimento é assim: sabermos que nós somos, sim, filhos de Deus, que constitui a sua essência, mas que estamos nessa jornada do aprendizado. E aí, Jesus, o divino pedagogo, nos ensina como realizar esse processo de transformação. Quando nós nos autoconhecemos e passamos a compreender as sombras que ainda estão em nós, quando passamos a compreender que vivemos num oceano de energia constituído por outros seres do universo, irmãos nossos, a amplitude na qual nós passamos a exercer esse livre-arbítrio se amplia. E aí nós vamos compreender exatamente como que essas situações se manifestam em nós. Reconcilia-te depressa com teus adversários enquanto estás a caminho. Vejam, Emmanuel, num livro extraordinário dele, você já deve ter lido ou conhecer, Paulo Estevão, nos relata uma situação na qual Paulo, já quase no final da sua esplendorosa missão, em Corinto, se preparando para a sua viagem em Roma, que era o desejo de Paulo, pregar o Evangelho em Roma, recebe de Tiago uma carta. Tiago estava em Jerusalém. E Paulo e Tiago nunca se deram bem. Os santos deles não conversavam direito. E Paulo, quando recebeu aquela carta, ficou assim: puxa vida. Porque neste momento, e Tiago relatava o quê? As dificuldades que a igreja de Jerusalém estava enfrentando vis-à-vis as perseguições dos fariseus. Na igreja, na casa do caminho, que era a igreja que Tiago e Pedro trabalhavam. Paulo leu aquilo lá, ficou preocupado, mas estava lá com ele. Puxa vida, por que eu tenho que atender o interesse de Tiago, sendo que nós nunca nos demos bem? Porque Tiago, de alguma forma, ele procurava manter viva a igreja de Jerusalém, cristã, não tinha esse nome ainda, frente às exigências e aos caprichos dos fariseus. O que foi um trabalho descomunal. Só que Paulo até então não tinha percebido isso. E ele ficou com aquela coisa na cabeça dele. Falou: poxa vida, assim, já com a expectativa de ir a Roma. E ele se retirou, fez a sua prece, abriu os papiros que estavam o Evangelho, escrito por Mateus, pedindo orientação, pedindo inspiração. Ele veio assim: reconcilia-te depressa com os teus adversários enquanto estás a caminho. Bom, na hora, ele largou o que estava fazendo, já deu as ordens para que as suas coisas se fossem arrumadas, para que as providências da viagem fossem tomadas. Vejam só, Paulo estava preparado, emocionalmente preparado para a sua viagem a Roma. A partir dessa advertência, desse recado, digamos assim, que foi isso mesmo, ele deixou em segundo plano o seu interesse pessoal, em prol da igreja, que na realidade ele começou as perseguições. Que foi sob a ação de Saulo, ainda Saulo, que aconteceu a primeira vítima cristã, que foi o sacrifício de Estevão. E Paulo começou a rememorar tudo isso. O sacrifício de Estevão, as perseguições. E claramente para ele ficou que ele tinha, sim, débitos e compromissos com o povo, com a comunidade cristã de Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Paulo viu a situação, viu Pedro realmente cansado, já velho, alquebrado, Tiago idem. E foi aí que Paulo teve a oportunidade de descobrir a altura moral do Tiago como apóstolo de Cristo. Quando Tiago
relatou a ele essa tarefa que a ele cabia junto aos judeus, e quando ele disse que o mesmo carinho que Paulo destinava aos gentios era o que ele destinava aos judeus. Embora os focos fossem diferentes, a forma fosse diferente, a essência era a mesma. Vejam só, uma criatura na altura espiritual de um Paulo, já não mais Saulo, mas Paulo, nesse processo de descoberta, de autodescoberta. Com isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nos imbuímos desse processo do autoconhecimento, nós vamos intensificando em nós uma força maravilhosa, que é o auto-amor, que é o auto-perdão. Porque só quando nós aprendemos a nos amar, que não se confunde com egoísmo, nem com egocentrismo, mas como filhos de Deus, aprendizes da vida, com humildade, é que nós vamos ter a condição de perdoar o próximo, de amar ao próximo. Só quando nós nos amamos é que nós vamos ter condições de amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O ti mesmo é a referência. Nós aprendemos a nos amar, sabendo que somos esse Filho de Deus, ainda a caminho, mas que em essência somos seres perfeitos. Nós somos seres bondosos, belos, amorosos. Podemos não estar ainda bondosos, belos e amorosos, mas em essência é o que somos. Então essa consciência do ser essencial que somos, é que desperta em nós esse alto amor, nos livrando desse condicionamento de culpa, de remorso, que nos foi inculcado por séculos de uma linha que almejava poder e subjugar pessoas. Quando assim fazemos, nós nos libertamos desse condicionamento de culpa, desse condicionamento de remorso. Aprendemos que atuar compativelmente com as leis divinas é o certo, representa atos de amor. E quando assim fazemos, nós nos mobilizamos para incorporar em nós cada vez mais essas energias, esses padrões de pensamentos e comportamentos de amor, amorosos. E com isso, em nos livrando da culpa, nós desenvolvemos em nós o auto-perdão. Não nos iludamos. Não adianta eu chegar para o outro e falar assim, eu te perdoo. Não é ele que nós estamos perdoando. É nós. É o nosso egozinho que foi ferido, que foi machucado, que foi vilipendiado. O que em nós é ofendível é o nosso ego, não é o nosso eu essencial. E aprender isso significa esse processo de autodescobrimento, de auto-amor, de auto-perdão. Os inimigos a que se refere o Evangelho não são os inimigos externos, são os atormentadores internos. Aquele irmão nosso que nos ofendeu, que nos magoou, ele magoou em nós o que em nós é ofendível. É a nossa ilusão de infalibilidade. É nos colocar contra o viver a superficialidade do existir. É colocar frente a frente para nós que nós não temos privilégios perante as leis divinas. Quando nas situações da vida somos colocados frente a frente na nossa vida em relação com essas questões, nós nos ofendemos. Nós reagimos. É o ego, é o nosso egozinho que está gritando lá, porque foram ofendidos. Nos autoconhecendo e sabendo o que em nós é ofendido, nós temos a condição de realizar a transformação, a regeneração, a recuperação, os avanços na substituição desses sentimentos primitivos pelas conquistas dos valores do Espírito. E não saireis da prisão enquanto não pagares o último centil. Que prisão é essa? A masmorra do castelo? Paulo estava preso em Roma e escrevia uma das mais belas epístolas dele, a Epístola aos Romanos. Não é lugar. É o interior nosso. A prisão a que se refere o nosso Mestre Jesus é a prisão do ressentimento, das animosidades,
Porque aquele que nos ofendeu, ele foi embora. Ele nos ofendeu e seguiu o seu caminho. Muitas vezes nem se lembra, nem sabe que ofendeu. E nós continuamos lá sentindo novamente. Sentindo novamente significa ressentimento. Ficamos às voltas com os nossos atormentadores internos. Quando buscamos o nosso autoconhecimento e sabemos que isso está acontecendo em nós, nós temos então a condição de identificar a causa dos nossos desconfortos e trabalhar isso, e decidimos isso. Decidimos a mudança. Quando nós realizamos essa mudança em nós, a energia que nos vinculava ao outro, ela se transforma. Em vez da energia negativa, deletéria, passa a ser de compreensão, de tolerância. Alguém já disse que o ódio gruda as pessoas. O que liberta é o amor. O que liberta é o amor. Nos liberta dos nossos condicionamentos primitivistas e nos liberta do sentimento, do desejo de posse de coisas, de pessoas, de ideias e assim por diante. Então aqueles atormentadores a que se refere na passagem do Evangelho são esses. Aquele ressentimento, aquela mágoa não percebida que fica remoendo dentro de nós, representa as nossas grandes prisões. E qual de nós se sente confortável nessa prisão? Só aquele que alimenta um falso amor, um pseudo-amor, que se coloca na posição de vítima, de vitimismo, que busca a saída da culpa ou da desculpa. Vejam só, quando culpamos, nós buscamos fora de nós as causas. Quando desculpamos, idem, e deixamos de assumir a responsabilidade. Então, um processo de transformação do ser, um processo de autoconhecimento e de transformação dá trabalho muito. Muito. Mas é um trabalho inexorável, indelegável, que ninguém vai fazer por nós. Mas quando assim o fazemos, somos abençoados pelas leis divinas. No sentido de experimentar patamares mais elevados de paz, de serenidade, de harmonia, de vivermos com tolerância, com compreensão para com as criaturas de Deus. E quando eu falo criaturas de Deus, estou falando humanos e não humanos. Para com a humanidade, para com os nossos irmãozinhos menores, para com a natureza. Essa é a libertação que está na bem-aventurança e nesse ponto específico do reconciliarmos com os nossos adversários. Libertemo-nos. A mensagem do Cristo é de liberdade. A essência da mensagem da doutrina espírita é para o ser livre. Nós temos que estar vigilantes quanto a isso, de preservar a nossa liberdade enquanto filhos de Deus. Temos que estar atentos a aqui situações atávicas, de atavismo dos nossos passados, de condicionantes passados, não adentrem na doutrina e principalmente em nós. Nós vivemos esse sincretismo religioso no Brasil e muitos de nós viemos de outras linhas religiosas que tem essa coisa da hierarquia, da imposição. Não. Há que libertar-nos. Precisamos amadurecer. Fundamentalmente, assumirmos a responsabilidade, de novo, indelegável, intransferível, de assumir a consciência dos nossos enganos e, principalmente, a responsabilidade de realizar o processo de transformação do nosso ser. Transformação que significa, de forma consciente, vou repetir, deixar para trás as nossas manifestações primitivistas, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de maledicência, de desperdiçar o nosso tempo na superficialidade do existir, de buscar poder temporal, de buscar apenas ter e reter, e não ter e ser.
por valores do Espírito. Substituir tudo isso gradualmente, pelos valores do Espírito. De novo, nos autoconhecendo, nos autoamando, nos auto-perdoando, e a partir daí, com essas conquistas que acontecem na nossa vida de relações, colocarmos-nos à disposição da seara do nosso Mestre Jesus, a serviço do próximo. Que Deus os abençoe a todos. Em tranquila serenidade e confiando no divino amigo Jesus, abramos nosso coração em vibrações de paz, de amor e de serenidade. Vibremos. Quando vibramos, vibrar é diferente de orar. Quando oramos, nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos. E quando vibramos, nós doamos o melhor dos nossos sentimentos, o melhor dos nossos pensamentos e sentimentos em prol da paz no mundo. Vibremos então pela paz no mundo, pelo encerramento das guerras em todos os cantos do nosso planeta. Vibremos pelos líderes políticos, empresariais, religiosos, para que seus corações e suas mentes volte a acender a esperança por dias melhores. Vibremos pela eliminação das barreiras entre os povos da terra. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares do planeta. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade e que se encontram muitas vezes nas linhas de frente, procurando atenuar a dor e o sofrimento desses irmãos que vivem neste momento os processos dos desencarnes coletivos. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil, para que consigamos suplantar a polarização que divide a nação brasileira, voltando à construção de um caminho de uma nação justa, solidária e fraterna. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja.